Imagine que você estuda em uma escola onde durante um passeio uma de suas colegas acaba sendo morta brutalmente. Imagine também que após o funeral dessa mesma colega de sala, ela aparece viva no outro dia como se nada tivesse acontecido. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje na história de Tomie. Esse vídeo eu vou ter que dividir ele em 4 partes. Sim, em 4 partes. Por quê? Como vocês estão vendo, ele tem 2 volumes grandes. Então o vídeo ia ficar muito longo se eu fosse contar a história completa dos 2 volumes de uma vez. O vídeo ia ficar gigante. Então eu decidi separar ele em 2 partes. 2 partes do volume 1 e 2 partes do volume 2. Se você não quiser perder esses próximos vídeos que eu vou trazer aqui pro canal, digo pra você dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder esses próximos vídeos que estão vindo aí. Mas se vocês fizeram tudo isso, eu digo para você entrar no seu quarto, apagar as luzes, porque a história vai começar agora. Atenção, esse vídeo terá spoilers. A história começa mostrando o funeral da Tomie. Ela foi atacada por um maníaco que acabou desmembrando o corpo dela, tanto que ninguém achou todas as partes dela ainda. Após o funeral, o professor da escola tá dando-lhe um aconselhamento aos alunos, que eles vão tirar uma lição boa dessa tragédia, que agora ninguém mais vai poder andar sozinho ali, andar sempre acompanhada, principalmente as garotas. Enquanto ele tá dando esse sermão aí, a Tomie aparece ali viva. Todo mundo fica extremamente chocado com aquilo, tanto que o pessoal até começa a considerar se ela tinha talvez uma irmã gêmea. Enquanto todo mundo tá se perguntando o que tá acontecendo, o professor chama a Tomie para conversar e ele pergunta o que tá acontecendo ali, se ela tinha uma irmã gêmea, se é alguma espécie de pegadinha. A Tomie então ela se joga nos braços do professor falando que ama ele, mesmo com ele tentando afastar ela do corpo dele. Depois de um tempo, o pessoal encontra aquele mesmo professor em estado completo de paranoia. Depois disso, todo mundo começa meio que evitar a Tomie por motivos óbvios. E ela também nos pergunta por que todo mundo está sendo fria com ela. Principalmente a única amiga que ela tinha, que é a Areiko. A Areiko e a Tomie, elas estão conversando e a Tomie até fala que ela tá um pouco assim chateada com todo mundo tentando evitar ela. Quando elas estão passando por uma ponte, a Tomie por algum motivo para nessa ponte e começa a olhar lá para baixo. Isso causa um pânico na Areiko, fazendo com que ela corra e acabe fugindo de lá. Quando ela volta para a escola, ela encontra com um amigo dela, o Kenichi, e o Kenichi fala que talvez a Tomie tenha voltado para se vingar do que aconteceu e que eles vão ter que ir até a polícia. Nesse momento, a gente descobre o que está acontecendo aqui. A Tomie ela tinha um relacionamento com o Kenichi e quando eles tinham ido fazer uma excursão em um templo ali próximo, enquanto todo mundo estava se divertindo ali, a Tomie tentou meio que jogar um certo charme no professor que estava ali observando os alunos de canto. Quando o Kenichi vê isso, ele fica um pouco com ciúmes e confronta os dois. A Tomie começa a jogar na cara dele que sim, ela tá tendo um relacionamento com o professor e por conta dessa discussão que desencadeia lá em cima, o Kenichi acaba meio que batendo na Tomie, fazendo com que ela caia daquele morro que ela tava, morrendo no processo. Quando ele chega lá embaixo, eles ficam desesperados, só que quando o Kenichi vai chamar uma ambulância, aquele professor fala que se ele chamar a ambulância, vão ver que ela tá morta e alguém vai ter que se responsabilizar por aquilo. Como todo mundo ali meio que não gostava muito da Tomie, porque ela era uma menina muito convencida, arrogante, o pessoal meio que fala que não é justo que ele vá preso por conta de uma coisa ruim que ela fez. Então o professor tem uma ideia. Como todos ali têm aula de oficina, ele pergunta se alguém trouxe uma caixa de ferramentas. O professor então ele fala para todos os meninos ficarem ali, ajudando eles a desmembrar o corpo da Tomie. Eles fazem isso e eles picotam o corpo dela em 42 pedaços. E cada um fica com a missão de se livrar desse pedaço da Tomie. O pedaço que a Areiko ficou, ela jogou exatamente naquela ponte que a Tomie estava olhando. Voltando para a escola, enquanto o Kenichi e a Areiko comentam de ir para a polícia se entregar e explicar o que aconteceu, os outros alunos ficam sabendo que eles estão com essa ideia e vão atrás deles para impedir que eles façam isso. Uma perseguição insana começa ali porque ninguém quer ir para a cadeia por causa da Tomie, porque ela era uma menina escrota e babaca. Acontece que quando eles estão prestes a matar a Areiko e o Kenichi, a Tomie aparece ali. E como ela aparece ali, todos começam a fugir com medo dela.
menos o Kenichi, que é encontrado depois em um estado total de paranoia. Um tempo depois, é contado que a Reiko, ela acabou se mudando dali junto com os pais dela, e que um tempo depois ela até ficou sabendo que a sala dela teve uma grande desistência, a ponto de não ter mais ninguém na sala dela, tanto que 2 pessoas acabaram até cometendo suicídio. Quando a Tomie está caminhando na praia, ela encontra uma sacola e ela reconhece aquela sacola. É a mesma sacola que ela usou para desfazer da parte do corpo da Tomie. Só que mesmo sabendo que aquilo está vazio, ela sabe que de alguma forma a Tomie irá voltar. Algum tempo após isso, o professor ele acabou sendo levado para uma clínica psiquiátrica, só que ele acabou fugindo de lá e ninguém sabe onde ele foi parar. Em outro hospital nós conhecemos a nossa garota Yukiko Mio. Ela tá lá esperando um transplante de rim para poder voltar à vida normal. Ela até comenta com o amigo dela, o Tadashi, que ela sente vontade de sair de novo, poder ir para a escola, para o shopping e fazer essas coisas de adolescentes normais. Só que enquanto ela não receber esse transplante de rim, ela não vai poder fazer isso. O Tadashi conversa um pouco com ela, só que depois ele vai embora. E a Mio, ela olha pela janela e vê que ele estava se encontrando na verdade com outra garota. E ela até comenta que essa garota é bem bonita. Um tempo depois, essa mesma garota que estava conversando com o Tadashi lá embaixo, ela vai visitar a Mio. E ela fala que ela não quer mais que a Mio encontre o Tadashi. Se o Tadashi for pra lá, é pra ela dar um chute nele de uma vez, porque ele vai lá só por obrigação. E que ele até mesmo comentou que até deseja que ela morra pra ele não precisar mais perder o tempo dele indo lá. A Mio não acredita nisso, ela até fica um pouco irritada, e expulsa a Tomie de lá. Outro dia o Tadashi ele vai visitar a Mio, só que a Mio não quer falar com ele. E ela até mesmo fala que ele não precisa mais voltar ali. Mais tarde o Tadashi encontra com aquela garota e ela começa a falar que ela foi visitar a Mio, que a Mio falou umas coisas um pouco esquisitas, que ela estava até mesmo tendo um caso com um dos médicos ali do hospital. O Tadashi ele não acredita nisso, obviamente, porque ele conhece a Mio, e ele pergunta por que ela tá mentindo sobre isso. Só que ao invés de responder essa pergunta, ela desvia o foco, porque ela vê uma loja de joias ali e ela pede pro Tadashi comprar. Só que como o Tadashi é um adolescente, ele não teria dinheiro para comprar aquilo, e ele diz que não quer mais roubar as coisas da casa dele para poder conseguir o dinheiro para comprar as coisas para ela. Isso irrita aquela menina que fala que se ele não tem condições de comprar o que ela quer, ela vai procurar alguém que possa. Isso o Tadashi começa a se questionar que é bem mais estranho do que ele pensou, porque o jeito que ele encontrou ela no meio de uma praia ali, e que não importava o quanto ele tentasse esquecer, sempre que ele olhava para ela, ele via o rosto daquela garota que foi mutilada. E que até mesmo a pinta que elas tinham era a mesma. Quando o Tadashi está voltando pro hospital para falar com a Mio e se desculpar por tudo que aconteceu, aquela garota aparece de novo. Ela fala que ela fez isso só para dar um susto nele, mas que ela ama ele de verdade. Enquanto eles estão passeando ali durante a noite, o Tadashi está bastante quieto e ela também pergunta por que ele está assim, sendo que ele não é quieto. O Tadashi então ele puxa um estilete e mutila aquela garota. Obviamente a polícia chega, a ambulância também, só que a garota já estava morta. E quando ele é questionado do porquê ele fez isso, ele não sabe explicar. Ele só fala que ele teve um desejo absurdamente forte de matar aquela garota, mesmo que ele não tivesse nenhum motivo para fazer isso. Quando o corpo daquela garota chega até o hospital, eles percebem que ela tem o mesmo tipo sanguíneo que a Mio. Então eles têm a ideia de fazer o transplante do rim daquela garota para Mio. Só que eles precisam de autorização de alguém para fazer isso. Nesse momento aparece um cara lá se dizendo ser pai daquela garota. E esse homem é exatamente o professor da Tomie. Ele fala que ele é o pai daquela garota e ele autoriza sem problema nenhum transplantarem um rim dela para Mio. Eles fazem isso e tudo começa a fluir normalmente. O problema é que depois que essa cirurgia é feita, a Mio ela começa a sentir certos desconfortos, até que um dia ela começa a gritar de dor. Os médicos vão e rapidamente fazem um ultrassom do que pode estar causando essas dores na Mio. Eles reparam que tem um crânio humano saindo diretamente do rim dela. Eles fazem então uma cirurgia para remover aquele crânio dali. Quando eles removem aquilo, aquela cabeça começa a falar, falando que o nome dela é Tomie.
Um tempo depois, acabou criando meio que uma lenda urbana naquele hospital, como se tivessem feito uma cirurgia macabra e que o resultado da cirurgia vivia no subsolo daquele hospital. Tanto que um dos internados ali, o Sato, ele até pergunta para uma enfermeira ali se isso é verdade, só que ela fala que, de novo, aquilo é uma lenda urbana. Quando ela sai da sala dele, o Sato vai atrás dela escondida e ela vai até o subsolo. Ele acha isso estranho e segue ela. Só que a enfermeira comenta com o diretor daquele setor que as pessoas estão comentando cada vez mais desse rumor. E quando eles falam que tudo isso daí começou da cirurgia da Mio, o Sato repara que ele já viu esse nome em algum lugar. Então ele procura e encontra a sala onde a Mio tá. Eles começam a conversar ali, a Mio até acha que é o Tadashi por conta da voz dele ser um pouco parecida. E ela comenta que se ela fosse um pouco mais bonita, talvez o Tadashi até reparasse mais dela e ficasse mais tempo com ela. Só que o Sato fala que ela tem um certo charme, que ela não precisa ser linda para chamar a atenção dos homens. Nesse momento, o diretor do hospital chega ali na Tomie e começa a conversar com ela. Só que como ela não poderia receber nenhum tipo de visita, o Sato sai escondido dali. Acontece que eles estão um pouco preocupados porque aquele crânio que eles removeram do rim da Mio, aquela coisa continua crescendo e aquilo ali não morria. E eles não conseguiam entender o porquê. Parecia que aquilo cada vez mais crescia. E que se esse negócio só cresce, pode ser que ainda tenha vestígios dele dentro da Mio. E eles então decidem usar raios gama para matar aquela criatura, porque aparentemente nada mais consegue matar. Então se eles conseguirem matar aquela criatura, eles vão conseguir limpar 100% o corpo da Mio. No outro dia, quando eles voltam lá, aquela coisa não matou aquela criatura, mas sim deixou ela um pouco mais desenvolvida, tanto que agora ela até consegue balbuciar mais coisas. Ela fala que ela toda noite ela se sente observada por alguma coisa dentro de um armário específico ali. Os médicos não dão muita bola, só que ela começa a falar com o doutor que tá ali, falando que ele é muito lindo e tal. Tanto que aquele doutor ele fala: meu, eu não quero mais trabalhar aqui, se você quiser continuar com esse experimento, você continua sozinho. E ele vai embora. Depois disso, começa a ter umas certas mudanças na Mio, porque por exemplo, a cirurgia que eles fizeram deixou uma cicatriz, e essa cicatriz do nada desapareceu em apenas 2 dias, tanto que até mesmo o cabelo dela, que era um pouco mais crespo, tá mais liso e tá comprido, até mesmo a altura dela mudou. Ela então começa a se arrumar e vai até o quarto do Sato para falar com ele. Só que o Sato, ele meio que não dá tanta bola assim para ela, porque ela fala que ela sempre sonhou em poder sair do hospital e ter uma vida de novela como o Tadashi. Só que como o Tadashi não tá dando mais bola para ela, ela aceita ficar com o Sato. Só que o Sato fala que ele não quer servir de tapa-buraco para ela. Se o Tadashi não quer, ele serve. E eles acabam tendo uma discussão, tanto que a Mio começa a humilhar o Sato ali. O Sato ele fica um pouco assustado, porque ele fala: caramba, nem parece ser a mesma pessoa. E quando a Mio chega no quarto dela, ela até mesmo repara que de fato ela nunca falaria umas coisas dessas. E ela até repara que ela tá parecendo com outra pessoa. Naquela noite, o Sato ele decide então de uma vez por todas ir até o subsolo ver se tinha alguma coisa lá. Quando ele tá chegando na sala, ele vê alguém saindo de lá, ele não sabe quem é, mas alguém saiu de lá. Quando ele entra naquela sala, o pote onde estava aquela criatura agora tem uma mulher completamente ali. Ele até pede desculpa, que não sabia que tinha ninguém tomando banho, e aquela garota sai de lá e vai até a sala onde a Mio tava. A Mio, obviamente, ela se assusta, fazendo com que o médico vá até aquela sala e acabe tirando a Tomie dali no desespero. No outro dia, o diretor do hospital e esse mesmo médico, eles vão até ali e reparam que fugiu aquela criatura, mas eles reparam que se essa criatura conseguiu se desenvolver ao ponto de crescer, ao ponto de conseguir sair por aí caminhando, então isso pode ser uma espécie de câncer benigno. No outro dia, quando eles vão até o hospital, de novo, até o subsolo, o doutor e o diretor ali daquele setor encontram a Tomie. Ela tá com aquele outro pedaço que era de membros inferiores e ela taca fogo naquela criatura. O doutor ele fica pistola com ela, porque aquela era a única chance deles conseguirem até mesmo desenvolver uma
cura de doenças, porque se a Tomie consegue curar as coisas, então talvez eles pudessem usar aquilo. Nesse momento, alguém sai daquele armário que a Tomie comentou que era observada, e o professor dela sai de lá. Ele começa então a espalhar gasolina por todo aquele local e acende um fósforo, iniciando um grande incêndio ali. Enquanto toda essa confusão está acontecendo com aquele incêndio, o Sato corre até a sala que a Mio tá, só que quando ele abre a porta, a Mio tá completamente diferente agora, totalmente arrumada, e ela sai e fala que o nome dela é Tomie, para ele nunca esquecer disso. Um tempo depois, eles conseguiram controlar aquele incêndio, encontraram os dois corpos ali, do doutor e do diretor do hospital, e também de uma mulher que eles não conseguiram identificar quem é. Uma noite chuvosa, nós vemos uma garota conversando com o pai dela, e nesse momento alguém toca a campainha. Quando ela vai atender, essa mulher fala que ela tá perdida, então ela pede para se abrigar na casa daquele senhor, e eles concedem isso. Alguns meses depois, nós vamos até uma escola onde nós conhecemos a Tsukiko. Ela é uma garota que participa do clube de fotografia da escola e ela usa desse artifício para tirar fotos de garotos e vender essas fotos para as garotas que gostam deles. Um tempo depois, pedem para ela tirar foto de um garoto chamado Koji, que é um dos garotos mais populares ali da escola. Quando ela chega para tirar fotos dele, ele até comenta que a vida dela deve ser bem puxada, já que direto ela tem que tirar fotos dele. Enquanto ela tá fotografando ele, ela repara que tem uma garota observando eles. Essa garota é a Tomie. Ela é do conselho de disciplina ali da escola e ela até fica um pouco receosa de que essa garota possa acabar meio que dando problemas para ela. Um tempo depois é revelado que na verdade ela tira fotos do Koji para ela mesma porque ela é apaixonada por ele. No outro dia ela tá vendendo por um preço absurdo fotos de um garoto para uma outra menina. E nesse momento a Tomie aparece junto com dois seguranças dela, digamos assim, e ela acaba confiscando aquelas fotos. E a Tomie até fala para ela dar graças a Deus que ela não tá reportando isso para a diretoria da escola, porque ela iria pegar uma suspensão ou coisa pior. A Tsukiko ela fica puta com isso, né? Porque a garota meio que queimou o filme dela, só que ela decide que ela vai recuperar as fotos dela. Quando ela tá conversando com as amigas dela sobre recuperar essas fotos, o Koji chama ela. Só que o Koji fala pra ela conseguir fotos da Tomie pra ele. Ela fica um pouco magoada com isso porque ela gosta dele há bastante tempo e agora ele vai fazer ela tirar fotos da garota que quebrou o negócio dela. Quando ela começa a seguir a Tomie para tirar as fotos dela, a Tomie vê e autoriza que ela tire fotos. E quando ela tá fazendo isso, tirando fotos, o diretor da escola acaba aparecendo ali. E por isso ela acaba pegando uma suspensão. A Tomie até mesmo tinha comentado para quando ela tirasse essas fotos, ela espalhar para a escola inteira. Quando a Tsukiko tá revendo as fotos da Tomie, ela repara que as fotos têm alguma coisa muito bizarra que apareceu em todas as fotos, mesmo aquilo não estando lá. Então ela pensa, pô, ela falou pra eu ir e acabar espalhando isso pra escola inteira. E é isso que ela faz. Ela pega essas fotos bizarras e joga pra todos ali no pátio da escola. E todos acabam vendo essas fotos, inclusive a Tomie. A Tsukiko ela começa a sair dali correndo, que ela sabe que vai dar problema se pegarem ela. Só que o Koji, ele pega ela pelo braço e leva ela até um lugar mais escondido, porque ele fala que ele ouviu a Tomie falando pros amigos dela matarem a Tsukiko. Ela não acredita muito nisso, mas tudo bem. O Koji consegue despistar um dos garotos ali, só que quando ele tá sozinho com a Tsukiko, ele tenta matar ela, falando que isso foi uma ordem da Tomie. Ela consegue escapar e ela foge pra casa dela. Quando ela tá na casa dela, a mãe dela fala que vai ter que viajar, ficar mais ou menos uma semana fora pra cuidar de negócios junto com o pai da Tsukiko e que é pra ela ficar na casa dela, já que ela tá de suspensão, ela não teria muito por que sair. Quando a mãe dela sai, ela ouve um barulho do lado de fora e quando ela vai ver, é a Tomie que tá ali. Ela fala pra Tomie ir embora, só que quando a Tsukiko vai sair, os amigos da Tomie estão ali também. A Tomie fala que não quer fazer mal nenhum a ela, só querem conversar. Só que ela começa a conversar, falando que não queria prejudicar a Tsukiko e tal. Só que a Tsukiko sabe que ela tá sendo falsa e ela acaba falando isso na cara dela, falando que essa ação dela deixa ela enojada, que ela é uma aberração. Isso irrita num nível a Tomie que ela começa até mesmo a ficar meio maluca, ela começa a gritar
e os amigos dela que estavam do lado de fora entram. Ela começa a ficar desesperada e falar para eles cortarem o tumor que tá saindo da cara dela. Quando ela tá tendo todo aquele desespero, eles pegam a Tsukiko e amarram ela na mesa, fazendo com que ela não consiga fugir. A Tomie tá desesperada, gritando para eles arrancarem esse tumor dela, e eles acabam decapitando a Tomie. Quando eles estão ali assustados, porque em teoria era só para eles arrancarem o tumor, não era para arrancar a cabeça toda da garota, eles acabam meio que pensando em matar a Tsukiko, porque ela presenciou um assassinato, e mesmo que ela diga que não vai falar nada, ela poderia falar, então é melhor não ter pontas soltas. Quando eles vão matar a Tsukiko, mesmo com a cabeça decapitada, a Tomie começa a gritar, falando para eles removerem aquele tumor, colocar fogo, alguma coisa. E a Tsukiko fica ali sozinha, eles vão embora e ela fica ali sozinha. Ela fica assustada porque quando a mãe dela chegar, o que ela vai falar pra ela? Só que aí ela lembra que a mãe dela vai ficar fora mais de uma semana. Só que durante a noite, aquele corpo começa a se levantar, mesmo sem cabeça. E quando ela vira pra Tsukiko, tem uma espécie de cabeça nova nascendo naquele corpo decapitado. Ela então sai correndo e dando gargalhadas. A Tsukiko ela acaba conseguindo se soltar e ela acorda. Ela fala que acabou dormindo por exaustão, porque depois de ver aquilo ela não conseguiu mais dormir. Tanto que ela até mesmo tem pesadelos com isso. A Tsukiko ela tem um pesadelo com aquele corpo decapitado que agora vem e estrangula ela, só que ela acaba acordando desse pesadelo. E ela comenta que não importa o que ela fizesse, ela não conseguia remover aquelas manchas de sangue que tinham ali. Ela conseguiu se desamarrar, como eu havia comentado, e ela acaba fugindo também. Quando ela tá fugindo, ela repara que aqueles garotos foram embora, os amigos da Tomie, só que estavam voltando para dar fim a ela. Quando eles estão fazendo isso, o Koji ele aparece e ele tá totalmente alucinado. Ele pede pra ver a Tomie mais uma vez. Ele, por conta disso, ele é espancado por aqueles dois. E quando eles vão embora e ir atrás da Tsukiko, a Tsukiko acaba ajudando o Koji, mesmo que ele tenha tentado matar ela. Quando ela tá conversando com o Koji ali, aqueles dois garotos voltam e ficam desesperados porque ela conseguiu fugir. Eles então se separam e começam a procurar por ela. A Tsukiko junto com o Koji, eles voltam para casa dela e ela começa a cuidar do Koji, até porque ele tá com uma febre muito alta e ele aparenta estar bem exausto. Quando ela tá lá cuidando dele, uma das amigas aparece na casa dela, que é a Michiko. A Michiko ela fala que ia visitar ela, porque como ela ganhou suspensão é ótimo, ela queria ver como que ela tava. Quando a Michiko vê que o Koji tá ali, ela começa a se perguntar o que tá acontecendo. A Tsukiko ela não quer comentar o que tá acontecendo, com medo de acabar envolvendo ela. Então ela acaba meio que mandando a Michiko embora. Um pouco mais tarde, aqueles amigos da Tomie voltam e reparam que ela tá ali. Nesse meio tempo, o Koji começou a falar que a Tomie estava chamando ele e que vinha diretamente daquele quarto onde aconteceu aquela tragédia ali. Ele vai até lá e quando ele começa a rasgar o carpete que tinha ali, ele vê que o rosto da Tomie tá ali embaixo. Eles então começam a se beijar ali. Acontece que nesse meio tempo, um dos amigos da Tomie subiu até o andar que a Tsukiko mora e começou a quebrar o vidro da janela para poder entrar. Quando ele faz isso e vai matar o Koji, ele vê que no rosto da Tomie voou cacos de vidro. E isso deixa ele totalmente assustado. Quando ele vai tentar arrancar aqueles cacos de vidro do rosto da Tomie, ela fala que não precisa mais de um cara inútil como ele, que só tinha a missão de salvar ela e acabou danificando ainda mais o corpo dela. E como ele não tem mais utilidade para Tomie, ele acaba pulando de lá de cima, se matando. O Koji ele fica ainda mais assustado e começa a querer arrancar a Tomie dali de dentro. Só que ela só vai até um certo ponto. Então ele pega um pedaço de caco de vidro que tem ali e acaba cortando a Tomie de novo. Acontece que depois que ele faz isso, a Tomie desmancha ali no chão. E como aquele garoto, amigo da Tomie, tinha cometido suicídio, a polícia chegou ali. E quando eles veem que tem alguém do apartamento que esse garoto pulou, eles invadem ali. Tanto a Tsukiko como o Koji são levados para a delegacia, só que o Koji não consegue mais falar absolutamente nada, ele tá totalmente em choque. A Tsukiko ela é interrogada, só que toda vez que ela fala o que aconteceu, ninguém acredita. Aí eles falam que como tinha sangue humano ali, eles não podem simplesmente deixar pra lá esse caso, eles têm que ir investigando até o fim. Só que pela ausência de um corpo e por ter apenas um sangue ali, eles acabam meio que arquivando aquele caso. É revelado que o Koji ele foi parar em um hospital psiquiátrico
E a Tsukiko, ela vai lá se despedir dele porque ela vai acabar se mudando junto com a mãe dela, vai ir para onde o pai dela tá trabalhando. Antes disso, ela também vai e entrega as fotos que ela tinha tirado para Michiko. E depois de um tempo, o Koji fala que aquele mesmo carpete que ele acabou salvando a Tomie simplesmente apareceu na frente do hospital. E conforme o tempo passava, aquilo começava a crescer, como se tivesse algo brotando de dentro daquele carpete. E com o tempo foi mostrando que eram várias Tomies que estavam nascendo daquele carpete. E mesmo que elas estivessem já de um tamanho grande, as pessoas passavam por ali e parecia que elas não enxergavam aquilo, se é que aquele carpete realmente estava lá. Até um ponto que elas começaram a chamar ele. E é assim que acaba a primeira parte do volume 1 de Tomie. Tomie é o primeiro mangá feito por Junji Ito, tanto que se vocês viram o vídeo que eu fiz há um tempo atrás aí, nos primeiros vídeos do canal do Uzumaki, vocês repararam na queda da qualidade que teve desse mangá do Tomie até o Uzumaki, porque esse aqui é o primeiro trabalho, então a arte do Junji Ito ainda não era tão desenvolvida assim. A história, ela começa por um clichê, basicamente, que é aquela história da pessoa que morreu, mas voltou. E mesmo sendo histórias meio que passando em tempos diferentes, em locais diferentes, elas parecem ter uma certa conexão. E sim, elas têm uma conexão. Mais pra frente nós vamos ver isso. Acontece que a Tomie, ela não só é uma pessoa, uma espécie de garota slasher, que volta pra matar as outras garotas que fizeram com que ela acabasse morrendo. Não, ela usa de algum mecanismo para fazer as pessoas se vingarem por ela. Se ela tá com um cara, é porque esse cara vai servir para um propósito dela lá na frente. Se ela tá fazendo tal coisa, é porque ela vai fazer algo de mal a uma pessoa X. E você repara que mesmo quando ela estava viva, antes de acontecer isso com ela, ela já era citada como uma garota um pouco estranha pelas pessoas que conheciam ela. A Pipoca Nankin, eles publicaram esse mangá aqui no Brasil, concluindo a história de Tomie. E também eles estão com outros anúncios de outros mangás do Junji Ito que estão por vir também, que inclusive é fantástico. Se vocês quiserem ver a próxima parte do mangá de Tomie, que eu vou lançar na próxima semana, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dê o like e comente aqui embaixo o que vocês acham, qual a obra do Junji Ito que vocês mais gostam, que eu particularmente é o Uzumaki. Se vocês quiserem também ver a história do Uzumaki que eu contei aqui no canal, eu vou deixar um link aqui embaixo, embora o vídeo não seja muito bom porque eu ainda estava no início. Não que esse vídeo seja muito bom também, mas enfim. Então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. Imagine que você passou por um trauma terrível e que após se mudar para outra cidade você é obrigado a reviver esse trauma. E imagine também que esse mesmo trauma agora te arrasta para o passado. É isso que nós vamos ver na segunda parte do volume 1 de Tomie. Se você não viu a primeira parte do volume 1, que é importante que você veja para você entender o que está acontecendo aqui, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição para você assistir ele. Depois que você assistir esse vídeo, você volta para ver esse. Mas se vocês já assistiram esse vídeo, eu digo para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando desses vídeos sobre a saga da Tomie. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. Atenção, esse vídeo terá spoilers. A história começa com um casal de idosos saindo de uma reunião e eles comentam que essas reuniões são bem cansativas, elas sempre acabam bem tarde da noite. Eles falam então que tem um homem que mora em uma mansão que ele quase nunca aparece nessas reuniões. Nessa casa tá o mesmo homem com a filha dele e ele comenta que ele tem muita vontade de conhecer essa tal amiga dessa garota. Algum tempo depois, a Tsukiko ela descobre que o Koji desapareceu, ninguém faz a menor ideia de onde ele foi parar. E como o Koji agora está desaparecido, ela suspeita que foi a Tomie que fez alguma coisa com ele. Então ela decide voltar para a cidade para tentar descobrir o que está acontecendo. Quando a Tsukiko ela volta para a cidade, um carro começa a perseguir ela. E desse carro sai a própria Tomie.
Ela fica claramente assustada, só que a Tomie fala que ela sabe onde o Code tá e que ele tá bem doente, ele tá muito mal e que se ela quer ajudar o Code é pra ela entrar no carro e seguir ela. A Tomie leva ela até uma mansão onde nós conhecemos o pai da Tomie, e ele começa a conversar com ela. Nessa hora o pai da Tomie fala que ela é uma boa fotógrafa também, que ela consegue capturar os ângulos das modelos que ela tira foto. E é revelado que ele pegou a câmera da Atsukiko. Eu esqueci de mencionar isso na primeira parte, mas a câmera dela tinha sumido. Acontece que ele começa a falar um pouco sobre a Tomie. Ele fala que por algum motivo que ele não consegue explicar, a Tomie ela tem uma espécie de áurea que faz com que todos os garotos fiquem apaixonados por ela. Só que a Tomie ela não quer nada disso. Ela apenas quer que as pessoas amem ela para ela satisfazer o próprio ego dela. E ele não entende mais ainda o porquê, de alguma maneira, por algum motivo, a Tomie sempre consegue meio que se multiplicar, digamos assim. Tanto que é revelado que ali, num vaso que ele tem duas cabeças da Tomie. Ele fala que aquilo tem um poder de regeneração tão absurdo que mesmo estando naquele aquário com água, na verdade é revelado que aquilo é ácido extremamente corrosivo. E mesmo assim, aquilo ali consegue se regenerar mais rapidamente do que aquilo derretia ela. A Tsukiko fala que ela não tá ali pra ver esse tipo de coisa, ela só quer ajudar o Code. Só que a Tomie começa a dar risada e fala que ela não faz a menor ideia de onde o Code tá. Já que o Code não tá ali, a Tsukiko fala que vai embora. Só que é revelado que o pai dela pediu pra Tomie levar ela lá pra usar ela de experimentos. Porque ele quer descobrir uma cura, ele quer pelo menos entender o que acontece com a Tomie que faz isso com ela, que faz ela ser desse jeito. Só que no meio dessa discussão, a Tomie ela começa a ficar meio com raiva do pai dela, porque o pai dela só promete que vai ajudar ela e nunca cumpre. Então ela chama uma espécie de guardião dela. E uma armadura que tem ali naquela mansão começa a perseguir a Tsukiko. A Tsukiko ela começa a correr por aquela mansão enorme e ela entra em uma porta e ela vê que na verdade o verdadeiro dono daquela casa está enjaulado ali. E lembra que eu falei que essas histórias têm uma certa conexão? É agora que nós vamos entender o que está acontecendo. Lembra que na primeira parte tinha uma garota que recebia a visita de uma mulher em uma noite chuvosa? Então, essa mulher é a Tomie. Esse velho, ele comenta que quando ele recebeu essa garota, sem ele ter visto, tinha um outro cara ali. E que esse cara, ele tinha um olhar um pouco estranho, e os dois eram bem estranhos. Esse homem começou a se passar por ele, e eles pegaram a filha desse senhor e usaram de experimento. Aquela armadura encontra a Tsukiko e começa a perseguir ela. Quando a Tsukiko chega em um corredor sem saída, ela pega um vaso que tinha ali e joga na direção daquela armadura. Só que ela acaba errando. Só que uma porta que estava trancada ali com cadeados acaba quebrando por conta desse vaso. E de lá de dentro sai uma criatura. Quando a Tsukiko corre de lá, ela meio que encontra com a Tomie ali, só que a Tsukiko lembra que ela não gosta de fotos. E como a câmera da Tsukiko tá ali dando sopa, ela tenta pegar. E é revelado que aquele homem que estava se passando pelo dono dessa mansão é na verdade o professor da Tomie. E ele segura ela impedindo que ela pegue a câmera. Só que quando isso acontece, aquele monstro pega também o professor da Tomie. E com essa oportunidade a Tsukiko pega aquela câmera e começa a tirar várias fotos da Tomie. Ela não lembra direito mais do que aconteceu, ela só sabe que ela de alguma forma encontrou a saída daquela casa. Ela obviamente chamou a polícia invadiu ali. Só que a Tomie, o professor e todas as criaturas que tinham naquele local haviam desaparecido. Eles só encontraram aquele senhor ali que estava em um estado totalmente deplorável. Todas as fotos da Tsukiko que ela tirou ficaram irreconhecíveis, não dá pra ver absolutamente nada naquelas fotos. E dessas fotos só uma se salvou, que mostrava uma garota em um fundo negro. Em outro local nós vemos 3 escaladores de montanha, o Doi, o Tanimura e o Hamaguchi. Eles estão escalando aquela montanha aparentemente sem nenhum objetivo. Quando eles estão caminhando, eles encontram algo que parece ser um corpo de uma mulher ali. Quando o Doi ele se aproxima para ver se realmente é um corpo de uma mulher, aquela mulher surpreendentemente ainda está viva. Isso acaba assustando o Doi, que acaba perdendo o equilíbrio e caindo da montanha. O Tanimura e o Hamaguchi eles ficam assustados e ao mesmo tempo com medo do que aconteceu com o Doi. E eles não têm como se comunicar, então eles decidem pegar essa mulher e levar até uma cabana para assim poder chamar um resgate para encontrar o Doi. Aquela mulher, que é a Tomie, ela começa a falar que ela tá com muito frio, mesmo ela estando enrolada em uma espécie de cobertor ali térmico. E ela pede pro Hamaguchi dar as roupas que ele tá usando
pra ela. E ele por algum motivo faz isso, ele fica apenas com a bermudinha dele ali no meio daquela nevasca. O Tanimura até fala que isso é loucura ele fazer, só que ele não quer ouvir nada, ele quer simplesmente seguir e encontrar essa tal cabana. No meio do caminho, a Tomie ela não aguenta mais andar, então ela pede para ser carregada. Quando o Hamaguchi ele vai carregar ela, ela fala que não quer que ele carregue ela quer que o Tanimura faça isso. O Hamaguchi ele fica irritado com isso, porque ele fala que ele é um novato, que ele não tem experiência nenhuma, só que ela fala que entre o Tanimura e o Hamaguchi, o Tanimura é mais bonito, então ela quer que ele carregue ela. O Tanimura começa a carregar ela e ele percebe o quão irritado o Hamaguchi ficou com isso, até que ele começa a ficar tão irritado ao ponto de que ele pega uma enxada, picareta, algo assim, e ataca o Tanimura, só que em vez de acertar o Tanimura, ele acerta a Tomie, que acaba fazendo um corte no braço dela, e depois disso ele sai dando gargalhadas igual um maluco. Os dois começam a caminhar ali e depois de um tempo eles até encontram o corpo do Hamaguchi. Ele estava morto, morreu congelado, obviamente. E eles surpreendentemente encontram uma cabana vazia. Eles entram e ficam ali para tentar se aquecer. O Tanimura ele começa meio que tentar fazer os primeiros socorros no braço da Tomie, só que o braço dela já regenerou. Ele até fica um pouco surpreso com isso. Ela pergunta por que eles estavam caminhando ali na neve, e ele fala que não está fazendo isso porque não tem nada melhor para fazer. É porque o irmão dele, por algum motivo, desapareceu. E as últimas vezes que ele foi visto, foi subindo nessa montanha. Então, junto com o Doi e o Hamaguchi, que eram amigos do irmão dele, eles decidiram subir ali. Ele então pergunta por que diabos ela estava ali largada. Só que ela começa a falar que o namorado dela pegou ela, matou ela, picou ela em 1000 pedaços e foi embora. Só que ela se regenerou para poder matar esse namorado dela. E que de alguma forma o Tanimura até lembrava um pouco o namorado dela. O olhar dele, o rosto dele era bem parecido. E é revelado que o irmão dele era o namorado da Tomie. Ele fica bem assustado com isso, e depois que a Tomie dorme, ele fica tão apavorado com isso, porque ele fala, caramba, picotou em 1000 pedaços, ela voltou só pra se vingar dele, tem algo errado aí. Nesse desespero, ele acaba pegando uma faca e apunhalando a Tomie, matando ela. Ele sai de lá e ele não sabe nem dizer o porquê ele fez isso. Então ele começa a andar meio que sem rumo. Quando ele chega em uma espécie de caverna, ele vê o corpo do irmão dele. Só que o irmão dele já estava morto, provavelmente morreu congelado. Já estava ali há alguns dias, basicamente. Só que ele vê que ele está coberto. E quando ele tira aquela coberta, tem outra Tomie ali comendo a barriga do irmão dele. E não só essa Tomie tá viva e comendo a carne do irmão dele, como a que ele apunhalou também tá viva. Em um local afastado, nós vemos que tem uma espécie de cachoeira e uma vila bem afastada. Nessa cachoeira, dizem que várias coisas estranhas acontecem ali. E isso começou principalmente após uma espécie de vendedor ambulante chegar naquele local. Ele vai até uma senhora que está mexendo na horta dela e ele tenta oferecer algo para ela, mesmo ela não querendo comprar nada. Ele então pergunta se ela tem filhos. Ela fala que até tem, só que todos mudaram para cidade grande, não tá mais ninguém morando ali. Ele fala que ele pode ajudar ela, que provavelmente ela se sente bem sozinha, porque os filhos dela foram para a cidade grande e tal. Ele abre aquela mala que ele tá carregando e dá uma espécie de bolinho de presente para ela. Ele fala que se ela plantar aquilo ali naquela terra fértil, com o tempo vai nascer uma garota ali, que ela pode até nascer um pouco diferente, mas ainda assim vai ser uma garota. Aquela senhora ela fica assustada com o quão bizarra é essa história e ela acaba entrando na casa e fugindo. Esse cara ele vai de porta em porta oferecendo essa mesma planta, só que todo mundo acaba recusando por causa de uma história tão bizarra dessa. Só que sempre tem aquele que é o curioso, né? Então uma pessoa acabou comprando e era nada mais que um bolo de carne. Aquele cara continuou oferecendo todas aquelas coisas para o pessoal daquela região. Só que depois daquele cara que comprou e viu que era um bolo de carne, as pessoas começaram a ficar com raiva daquele cara e perseguiram ele pra tentar, sei lá, linchar ele, expulsar ele daquela cidade. Só que quando ele chega e ele vê que não tem mais saída, só tem aquela nascente de água lá embaixo, aquela espécie de cachoeira, ele fala que ele vai embora e que ele vai jogar aquilo fora. Então ele acaba jogando todos aqueles pedaços de carne naquela fonte ali, naquela cachoeira, e depois disso expulsam ele de lá. O problema é que depois que ele fez isso, começou a ter uma grande frequência de suicídios naquele local, e que a maioria das pessoas que cometiam suicídio nesse local eram homens. Ninguém sabia explicar o porquê, como se alguma coisa atraísse os homens para se matar ali.
Um tempo depois, um homem vai se matar ali naquela nascente. Só que depois, no outro dia, é encontrado o corpo desse homem que se matou. Só que ele parece que foi devorado por alguma coisa. Tem várias partes do corpo dele faltando, como se tivessem mastigado ele. Depois disso, dois amigos foram pescar ali, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Quando eles estão ali pescando, eles pescam realmente alguma coisa, só que é muito ruim de tirar. E quando eles finalmente conseguem tirar, sai a cabeça de uma mulher. Eles pensam que talvez teria sido uma garota que tentou suicídio ali, e um deles pula para tentar salvar aquela garota. Só que como ele demora bastante de voltar, o outro amigo entra também. Quando ele chega lá e não encontra o amigo dele em lugar nenhum, só que ele vê a garota. Quando ele vai salvar essa garota, ele vê que essa garota tá meio que enraizada nas pedras ali. E além disso, ele vê que tem várias outras dessa mesma garota devorando o amigo dele. Depois disso, o corpo daqueles garotos foi encontrado também e todo mundo passou a evitar aquela fonte ali, aquela cachoeira. Acontece que depois de um tempo, todos os habitantes daquela pequena vila tiveram uma cena bem bizarra. Uma noite, várias mulheres saíram daquela fonte, daquela nascente, enfim, começaram a caminhar, todas com o mesmo rosto, e isso acabou chocando bastante o pessoal. Nós vamos agora para outro local, uma exposição de pintura, onde o pintor Mitsuo Mori está expondo sua nova obra. Todos ali estão empolgados vendo a nova obra dele, que ele é um cara incrível, consegue fazer artes incríveis. E ele tá lá vendo a recepção dos fãs, todo mundo tá amando, tá recebendo elogios, várias pessoas pedindo autógrafos pra ele. Só que aí ele percebe que tem uma garota que tá observando o quadro que ele fez. E essa garota é a Tomie. Ele vai até lá e pergunta o que ela achou da obra dele. Ela elogia, fala que sim, tá bonito, só que a atriz que ele usou pra fazer aquele quadro tem uma cara de sonsa. Ele toma um baque porque ele não esperava isso. Só que ela fala que talvez se ele trocasse de modelo, talvez a obra dele sairia perfeita. No outro dia, quando ele tá fazendo outra pintura da modelo dele, a Nana, ela pergunta se tem alguma coisa errada porque ele tá muito quieto e ele fica conversando enquanto pinta. Ele fala que não é nada, ele só tá pensando em outra coisa. Quando ele tá lá falando que ela é muito bonita e tal, enquanto desenha, a Tomie aparece ali do nada e começa a dar gargalhadas disso. Ela então pergunta se ele não tinha dito que ia mandar a Nana embora pra Tomie assumir o lugar dela e tal. Isso acaba ocasionando uma confusão ali com a Nana e o Mori, que os dois acabam brigando e ela vai embora. A Tomie, já que tá ali, ele fica um pouco bravo por ela ter feito isso, só que como ela tá ali, ela pede pra ele fazer uma pintura dela. Enquanto eles conversam ali e ele vai pintando, ela fala que por algum motivo vários homens acabam meio que se aproximando dela, se apaixonando por ela e depois tentando matar ela, e ela não sabe dizer exatamente o porquê eles fazem isso. Ele começa a pintar ali ela e ele termina. Quando ele mostra o quadro que ele fez pra ela, ela começa a dar gargalhadas. Ela fala que ele não conseguiu extrair nem 10% da beleza dela naquela obra e que ela perdeu o tempo e foi embora. Ele começa então a beber, ele fica pensativo, caramba, a obra tá perfeita, como que ela não gostou? Ele comenta que foi a partir daí que a carreira dele começou a ir por ladeira abaixo, porque depois que ele recebeu essa crítica da Tomie, ele não entende o que tá de errado naquela pintura, ele acabou perdendo a confiança nele. Ele então volta a usar a Nana como modelo, ele conversou, se acertou com ela e tal. Só que desde aquele dia que ele pintou o quadro da Tomie, ele não consegue mais achar a Nana atraente, então ele manda ela embora de novo. Ele vai pro bar, então ele tá enchendo a cara quando ele encontra o amigo dele da faculdade, o Masuda. O Masuda então ele comenta que um rapaz que estudava com eles na faculdade também, que vivia com uma certa inveja do Mori, o Avata, ele tá tendo um grande renome também, só que como escultor. Que ele começou a fazer esculturas de uma modelo muito bonita e que o Masuda até tirou fotos dela. Só que ele, quando mostra pro Mori, ele fala que por algum motivo a foto ficou um pouco borrada justamente na cara da menina. E a menina é exatamente a Tomie. O Mori, ele pensa, então ele fala, caramba, o Avata, ele tá ganhando muito dinheiro, muito reconhecimento porque tá fazendo esculturas da Tomie. Então ele começa a levantar a seguinte teoria: bom, o Avata, ele tinha muita inveja de mim, então ele mandou essa mulher lá pra ela ir me humilhar, pra eu perder a minha credibilidade e assim entrar em falência.
Ele decide então ir até a casa do Iwata e meio que chutar o balde, jogar tudo que ele fez na cara dele e tal. Só que quando ele vai até a casa do Iwata, o Iwata tá com uma cara super monótona. É como se ele não dormisse há muito tempo. O Mori ele pede pra ver as esculturas dele, só que o Iwata ele não deixa. Ele fala que ele não quer mais expor as obras dele pro público, que ele quer deixar as obras da Tomy apenas pra ele mesmo. O Mori ele tenta entrar à força, só que o Iwata não deixa, até que o Mori acaba pegando a cabeça de uma daquelas esculturas e batendo na cabeça do Iwata, fazendo com que ele caia no chão desmaiado. Quando ele entra na casa do Iwata, ele vê que tem várias esculturas da Tomy destruídas e que a própria Tomy tá lá. Ela fala que o Iwata estava fazendo as esculturas dele de boa, que ele fez uma escultura perfeita dela, só que por algum motivo ele surtou e começou a destruir tudo e quase matou ela. Ele então fala para ela ficar tranquila, que ele vai levar ela para casa dela e que vai fazer uma pintura que faça jus à beleza dela. Eles vão até a casa dela, só que quando ele termina o quadro, ele tá totalmente paranoico agora. Quando ele termina o quadro, ele mostra pra Tomie, e a Tomie ela fica aterrorizada, porque ele fez basicamente uma criatura super grotesca. E quando a Tomie começa a fugir, menosprezar e falar mal daquela obra, o Mori ele surta de vez e começa a estrangular e ele mutila o corpo da Tomie. O bizarro é que ele comenta que depois que ele fez isso, ele ficou por horas ali parado vendo o que ele tinha acabado de fazer. Só que ele viu que as partes que ele havia desmembrado da Tomy é como se estivessem nascendo novas Tomys dela. E ele fala que chegou num nível ali que ele nem teve mais coragem de ficar ali, que ele fugiu de lá e que ele nunca mais viu a Tomy. Ele tá bastante doente, debilitado e que provavelmente ele vai morrer. E é assim que acaba o volume 1 de Tomy. As histórias da Tomy, elas são histórias paralelas, como vocês viram a história do lago, a história do pintor. E sim, elas parecem não ter conexões, só que de fato elas têm uma conexão, como nós vimos no início da história. O mangá de Tomy, como eu comentei no vídeo anterior, ele é a primeira obra do Junji Ito, mas você consegue ver desde o primeiro capítulo da Tomy até o final aqui do volume 1, você vê que a obra dele já deu um up, já tá bem melhor. Tanto que a expressão dos personagens, das criaturas tá muito mais desenvolvida. E vocês não viram nada ainda, mas continuando. Uma das curiosidades sobre o volume é que exatamente o capítulo do pintor ele ganhou uma adaptação em anime em uma série de histórias que o Junji Ito criou chamado Junji Ito Collections, e eles adaptam a história do pintor da Tomy. Então se vocês quiserem dar uma procurada aí, que as histórias que tem naquele mangá são sensacionais. Tomy, ele já teve vários filmes live actions, eu não assisti nenhum, porque filme live action, eu não sei porque eu não consigo assistir nenhum, mas enfim. E foi anunciado uma nova série de live actions da Tomy. Já temos inclusive até a atriz que vai fazer a Tomy, eu não lembro o nome dela agora, mas ela tá aparecendo aí na tela. Não tem data de lançamento até o momento desse vídeo, só que anunciaram que vai ser alguns episódios com duração de até 10 minutos. Mas se vocês quiserem ver o volume 2 de Tomy, eu digo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, também para vocês saberem quando eu lançar o volume 2 de Tomy e também os outros vídeos do Junji Ito que eu vou trazer aqui pro canal. Comenta aqui embaixo o que vocês acham da história de Tomy, e também eu vou deixar aqui na descrição o link pro meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, HQs, entre outras coisas, e também o link para caso vocês queiram comprar o volume 1 de Tomy, que foi lançado aqui no Brasil pela Pipoca Nankin. Então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. Imagine que você está andando pela rua quando você vê um homem tentando assassinar uma mulher. Imagine também que após isso você leva ela para sua casa e ela te faz um pedido um tanto bizarro. É isso que nós vamos ver na parte 3 da história da Tomie, começando agora o volume 2. Se você não viu a parte 1 e 2 que eu fiz do volume 1 de Tomie, eu vou deixar os links deles aqui embaixo para vocês assistirem, porque é muito importante que você veja esses vídeos antes. E esse vídeo é um especial de Halloween. O Halloween foi antes, mas eu faço o vídeo hoje porque toda segunda temos vídeos aqui no canal. Se vocês gostarem desse vídeo, eu digo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, comentar o que vocês estão achando da história de Tomy até então e compartilhe para seus amigos, porque cara, os vídeos do Junji Ito aqui no canal são os que mais dão trabalho para eu fazer. Então quanto mais like tiver, mais eu vou trazer as outras histórias do Tomy
e de outras obras do Junji Ito aqui para vocês. Então, se vocês já fizeram tudo isso, digo para vocês entrarem no seu quarto, apagarem as luzes, porque a história vai começar agora. A história começa com um homem totalmente psicótico andando com uma faca na mão falando que tem que matar aquela mulher. Ele então encontra essa mulher e começa a esfaqueá-la. Nesse momento aparece um homem conhecido como Tetsuo e ele salva essa mulher. Só que ela tá gravemente ferida e quando ele fala que vai ligar pra ambulância, pedir ajuda, ela fala que não é pra ele chamar ninguém, que é apenas pra ele levar ela pra casa dele. Um homem estranho que ela tá pedindo, só que ele acaba fazendo isso. Na casa dele, aquela mulher começa a conversar com ele fala pra ela não se esforçar tanto e tal, só que ela fala que ela vai acabar morrendo, independente do que ele faça. Só que quando isso acontecer, ela quer que ele prometa uma coisa pra ela. Ela pede pra que quando ela morra, ele leve ela até um local onde ninguém possa ver ela, ninguém possa encontrar ela e acabe enterrando ela, mas de forma nenhuma coloque fogo naquele corpo. Ele acha isso um pouco bizarro, só que ele promete que vai fazer isso. Horas depois ela acaba morrendo e o Tetsuo faz isso, ele leva ela até um lugar afastado, acaba enterrando ela e tal. Só que o estranho é que após ele enterrar ela, ele começa a ouvir essa mulher chamando ele. Ele acha que tá sendo paranoico e acaba desenterrando ela. Quando ele começa a mexer no corpo, do pescoço dela, onde havia sido cortado, tem uma cabeça ali da Tomie e ela tá conversando com ele. Só que aquela cabeça fala pra ele tirar ela de lá, tacar fogo naquele corpo e levá-la embora. Ele não faz isso porque, primeiro, ele não tinha como fazer isso, porque não tinha fósforo, não tinha nada, e que segundo, que aquela mulher pediu pra ele não fazer isso, então ele fica meio que confuso. No final de toda essa confusão, ele acaba levando aquela cabeça pra lá, e essa cabeça é extremamente arrogante com ele. Primeiro que ele coloca ela numa mesa, ela reclama, porque a mesa é muito dura e fria, então ela pede um travesseiro. Quando ele coloca ela no travesseiro, ele tenta entender o que diabos está acontecendo, porque não faz o menor sentido. A cabeça ela meio que desconversa assim o que está acontecendo, só que ela fala que está com muita fome. Ele faz ali uma comida para ela, só que ela fala que aquilo tem um gosto de ração, que ela quer comida como um caviar, lagosta, comidas caras e chiques assim. Só que ele fala que não tem condição de pagar isso, então ela pede pra sair. Ele então leva ela numa espécie de sacolinha pra ela poder ver em volta o local. Só que no meio da multidão ela começa a exigir coisas. Ela quer ir na joalheria, ela quer ir num aquário, só que tipo, ele não tem condição de pagar isso pra ela. Isso vai deixando ela irritada, ela começa a gritar e as pessoas em volta começam a olhar pra ele com estranheza, fazendo com que ele saia de lá. Quando eles voltam pra casa, aquele cara não consegue mais entender o que tá acontecendo, até porque agora o corpo da Tomie começou meio que renascer. De repente, a cabeça da Tomie começa a gritar, falando que a outra mulher ressuscitou, que ela tá de volta, que ele devia ter queimado o corpo dela, devia ter feito qualquer coisa, mas ele, como é um bundão, não conseguiu fazer isso. Mais tarde naquela noite, um homem acaba invadindo a casa do Tetsuo, procurando esta tal cabeça. O Tetsuo ele não entende muito bem o que está acontecendo, só que esse cara fala que ele tá mandando, ele encontrou uma garota super maltrapilha no meio do mato ali, e ela fala que tem uma mulher que fez mal pra ela e tal, e que esse garoto deveria matar ela. Só que de repente, quando ele encontra a cabeça da Tomie, ele não consegue mais entender absolutamente nada, porque ela pediu pra ela matar ela mesma, e no meio de toda essa confusão, a cabeça da Tomie é falar pro Tetsuo matar aquele garoto, e ele acaba fazendo isso. O tempo passou e ele começou a meio que caçar essa outra Tomie. Ele não entende mais absolutamente nada do que está acontecendo a esse ponto, só que aquela cabeça falou que essa Tomie que nasceu é a Tomie falsa, junto com várias outras. Ele não entende como assim várias outras Tomies. Acontece que quando ele tá caminhando ali, ele acaba encontrando a Tomie. Só que ele não tem certeza se é ela. Então ele começa a conversar com ela. E por incrível que pareça, ela conhece ele. Eles começam a caminhar, ele até acha isso um pouco estranho, porque ela não desconfiou em nenhum momento que ele poderia fazer algo ruim pra ela. Só que a Tomie, ela começa meio que a falar coisas que não aconteceram com ele. Por exemplo, ela fala que eles foram num restaurante chique, que ele comprou joias pra ela, que eles foram no aquário. Só que o Tetsuo não fez nada disso com ela. E ele fala, meu, como que você tá falando isso? Sendo que eu dei comida pra você, você odiou, eu não tenho dinheiro pra te levar nesses lugares caros. E então ele começa meio que entrar em parafuso, porque nada mais tá fazendo sentido. Então essa Tomie começa a incentivar ele a voltar pra casa dele e matar aquela cabeça da Tomie. Em outro lugar nós conhecemos uma garota conhecida como Chie.
A tia, ela tá meio que mexendo no armário do pai dela, procurando uma caneta para ela estudar. Só que ela acaba achando uma caixa fechada e ela descobre que tem cabelos ali, o que não é uma coisa muito normal de se ter no armário, principalmente de um homem. Ela então começa a conversar com a amiga dela, a Mickey, e a tia ela comenta que não faz o menor sentido ele ter esse cabelo ali, porque primeiro não era nem da mãe dela, muito menos dela, então ela não sabe de quem poderia ser esse cabelo. A Mickey até sugere que talvez seja de uma possível amante do pai dela e tal. Só que com o passar dos dias, ela viu que o pai dela começou a ficar um pouco inquieto, sabendo que aquela caixa tinha sumido. No outro dia, a tia ela conversa novamente com a Mickey sobre esse cabelo, só que agora por algum motivo esse cabelo cresceu, não tá do mesmo tamanho que estava no dia anterior. A Mickey então ela pega um fio desse cabelo e aproxima da cabeça, perguntando se aquele cabelo combinaria com ela. Só que por algum motivo esse cabelo acaba grudando na cabeça dela. Como a tia acha que ela tá brincando, fazendo alguma piadinha com ela, ela faz exatamente a mesma coisa com a tia e o cabelo gruda também na cabeça dela. Como as férias de verão vão começar, a Mickey pergunta se a tia poderia emprestar essa caixa com cabelos para ela, porque ela teve uma pequena ideia. O problema é que depois que esse cabelo ficou preso na cabeça da tia, a tia começou a ter visões com uma garota muito bonita, só que ela não sabe dizer quem é essa garota. A Mickey então liga para ela e pede para a tia ir na casa dela. Quando ela chega lá, a tia até comenta sobre essas visões que ela tá tendo dessa garota e tal. Só que a Mickey, ela não só tá vendo essa garota, como ela também tá ouvindo ela. E o nome dessa garota é Tomie. A Mickey então ela tira uma caixa debaixo do armário dela e ela mostrou que ela acabou cortando aquele cabelo em fatias menores e ele acabou crescendo muito mais. Então ela acaba meio que, né, tem algo estranho com esse cabelo. As férias de verão então começam e a tia ela fala que ela fez basicamente ficar deitada o dia inteiro só conversando e vendo a Tomie. No final das férias de verão, tudo volta ao normal, só que acontece que quando a Mickey aparece, ela tá muito diferente. O cabelo dela tá mais liso, tá mais sedoso, com um brilho mais bonito. E ela comenta que foi só basicamente ela colocar o cabelo e ele acabou fixando na cabeça dela. Durante a aula, o professor pede para a Mickey ler uma passagem ali do livro que estão estudando, só que a Mickey ela começa a conversar com a Tomie ali no meio da sala. Ninguém entende absolutamente nada, menos a tia. O tempo passa e o pai dela começa a suspeitar tanto que ele acaba causando meio que uma discussão na casa dela. Tanto que ele acaba confessando que esse cabelo é da Tomie pra mãe da tia, fazendo com que eles acabem se divorciando. Tanto que isso faz com que ela nem vá mais pra escola. Um dia, no entanto, a Mickey vai até a casa da tia e a tia ela tá desesperada porque ela quer ouvir a voz da Tomie, ela quer conversar com ela, só que a Tomie não responde mais ela não entende por que isso. A Mickey então ela fala que é só ela aplicar mais cabelo na cabeça. Quanto mais cabelo ela tiver, mais a Tomie vai se fazer presente para ela. Enquanto elas estão conversando ali, o pai dela chega e quando ele vê a Mickey de costas, por causa do cabelo, ele acaba pensando e acreditando que é a Tomie. Só que quando ele vê que não é ela, ele acaba meio que se assustando e não entendendo exatamente o que está acontecendo ali. E depois disso, ela vai embora. Como ela deixou um pouco do cabelo ali, a tia começa a meio que olhar e ela começa a colocar isso na cabeça dela. E ela faz exatamente isso quando a mãe da tia vai lá para pegar o resto das coisas dela. Ela acaba meio que levando a filha para o médico, eles fazem uma radioterapia. E o médico, ele não sabe explicar, mas acontece que esse cabelo, ele entrou na cabeça, perfurou o crânio e agora tá enrolado no cérebro dela. Então talvez esse fio de cabelo tenha mexido em alguma parte do sensor visual ou do auditivo, por isso que ela estaria vendo e ouvindo coisas. Só que ele não sabe explicar como que isso é possível. Nesse meio tempo, o pai da tia começou a perseguir a Mickey, porque como ela se comunica diretamente com a Tomie, ele quer conversar com ela. A Mickey então de cara, ela percebe o que está acontecendo, ela pergunta até mesmo se o pai da tia matou a Tomie, ele fala que sim, só que quando a Mickey pede permissão para Tomie se comunicar com o pai da tia, ela se recusa, ela fala que tem uma coisa melhor para fazer e tal. Só que quando o pai dela vai tentar falar alguma coisa, esse cabelo começa meio que sair de dentro da Mickey e começa a sair tanto que ela acaba morrendo, virando apenas um bolo de cabelo ali. Agora vamos começar uma das histórias um pouco mais bizarras desse volume. Vamos lá.
Bom, a história começa mostrando um casal de idosos. Por algum motivo, falam que todas as garotas que eles adotam acabam morrendo. E isso acaba levantando até alguns boatos. Eles falam que esse casal de idosos, eles são um casal rico, então eles meio que desejariam viver para sempre. E por conta disso, eles acabam levando garotas jovens para lá e meio que sugando a juventude delas. Isso acabaria ocasionando na morte dessas garotas. O tempo passou e aquele casal de idosos começou a chorar muito porque a última garota que eles adotaram também acabou morrendo. Eles não sabem dizer exatamente por que isso está acontecendo, é como se fossem amaldiçoados, algo assim. A empregada deles, então, a Satoko, ela vendo que a idosa tá muito triste, ela acaba levando ela pro quarto e acalmando ela até que ela acabe dormindo. Quando a empregada ela tá meio que voltando pro quarto dela, ela vê pela janela que tem uma garota do lado de fora caída. Eles vão até lá, acabam levando a garota pra dentro, chamam até mesmo um médico pra ver se aquela garota tá bem e tal. Só que ele fala que ela acabou desmaiando por exaustão, então daqui a pouco ela acabaria acordando e ficaria bem. Depois que o médico vai embora, a Tomie acaba acordando e eles perguntam se ela tá bem, o que ela tá sentindo e tal. E ela fala que ela tá bem e tal. Eles perguntam então de onde que ela veio. Ela fala que ela meio que nunca teve um lugar para morar, porque os pais dela morreram e tal, em um acidente de avião. A empregada até acha isso um pouco estranho, porque ela não ficou sabendo de nenhum acidente aéreo que teve recentemente, então ela acha isso um pouco estranho. Com o passar dos dias, aquela família começa a cuidar muito bem da Tomie, dando comida para ela, as roupas mais caras. Só que, enquanto isso, ela começa a tratar muito mal a empregada. Não importa a comida que a empregada faça, ela fala sempre para ela se esforçar, que tá sempre mediana a comida. Depois de uns dias, aquela senhora ela acaba dando uma espécie de anel com diamantes para Tomie, e a Tomie ela fica muito feliz. Só que quando a Tomie fala que ela espera que essa felicidade dure para sempre, aquela idosa acaba meio que falando da maldição que eles têm, que não importa quantas garotas eles adotem, elas acabam morrendo. A Tomie então começa a contar para ela esses rumores que eu comentei para vocês no início da história. E isso deixa aquela senhora bastante chocada. Mais tarde naquela noite, a Tomie ela vai correndo para onde aquele senhor tá lendo o livro. E ele fala que aquela idosa simplesmente surtou. Ela mostra o braço dela, tá cheia de manchas. E ela fala que do nada aquela senhora começou a atacar ela e a chupar o braço dela. Aquele senhor fala que pode só ter sido uma coisa da cabeça dela e tal, mas tudo bem. Acontece que no outro dia, quando aquela idosa tá fazendo o cabelo da Tomie, ela acaba por algum motivo atacando e começando a chupar o braço da Tomie. E ela faz isso exatamente quando aquele senhor aparece. E ela não sabe explicar por que ela fez aquilo. Ela tava lá conversando com a Tomie de boa e do nada ela fez aquilo. Ela vai pro quarto, começa a chorar. E enquanto ela conversa com a empregada, ela fala que, eu não sei porque que eu fiz isso, eu tava super bem, do nada aconteceu isso, eu não sei explicar, não era eu e tal. Só que no meio de toda essa confusão, ela acaba falando que quer agora que a empregada seja a nova filha adotiva dela. Então ela pede para ela ir buscar um copo d'água para ela. Quando a empregada volta, aquela senhora se enforcou. No outro dia, então, após o velório, é revelado que quem estava matando as garotas que aqueles idosos adotavam era a própria empregada. Ela queria matar todas as garotas para que ela fosse meio que assim considerada a filha adotiva, para ela ficar com toda a herança e assim matasse aqueles idosos. Quando ela então decide se matar a Tomie e ela vai até o quarto dela, aquele idoso já está fazendo isso. Ele esfaqueou a Tomie diversas vezes. Por ele não saber por que ele fez isso, e ele pede para a empregada acreditar nele, que ele não sabe por que ele está fazendo aquilo e tal, ele acaba indo e assassinando a empregada também. Só que enquanto isso, a Tomie estava ali, viva ainda, vendo tudo isso acontecer. Agora nós vamos para outro local, onde nós conhecemos uma família de 6 pessoas. O pai e seus 5 filhos. Desses 4 filhos, um deles era o Hiroya. E como ele era o mais feio, o mais baixinho, ele acabava sofrendo bullying dos irmãos dele. Um dia, a mãe dele acabou falecendo, então o pai dele acabou arranjando uma outra esposa, muito mais nova do que ele. E o Hiroida ela até fala que obviamente ela tá com ele só por causa do dinheiro. E o estranho é que após isso, todos os irmãos acabaram meio que sofrendo uma certa atração por aquela mulher. Acontece que com o passar dos dias, isso sempre ia meio que piorando. A atração dos irmãos pela madrasta, pela Tomie, sempre aumentava.
até o ponto que por algum motivo o pai dele acabou se suicidando. Após isso, os irmãos meio que começaram a debater ali, porque já que o mais velho ficaria com a herança do pai, logo ele também ficaria com a Tomie para ele. Só que por algum motivo a Tomie só sente atração pelo Hiroya e nenhum dos irmãos entendem isso, até porque ela fala que acha ele até um pouco bonito, sim. O tempo foi passando e não importava o quanto a Tomie tentava se aproximar do Hiroya, ele sempre dava um chute nela, uma bronca nela, até o ponto que os irmãos meio que começaram a sentir ciúmes dele e acabaram trancando ele no porão, no sótão que tinha ali. A Tomie vivia indo visitar ele, só que como ele nunca deu bola pra ela, ela começa então a ficar com raiva dele. Ela fala que já que ele não tá dando bola nenhuma pra ela, ela vai deixar ele lá sem comida e sem água. E é isso que ela faz. O Hiroya, ele ficou lá por dias e tudo que ele conseguiu ouvir era o som dos irmãos dele brigando lá em cima. Ele começa meio que implorar pros irmãos dele ajudarem ele. Até que o irmão mais velho vai até lá e fala que vai deixar ele livre, vai dar comida e água pra ele se ele fizer um serviço pra ele. E como ele tá totalmente desesperado lá, ele aceita qualquer coisa. Quando ele finalmente é libertado, ele descobre que os irmãos mutilaram a Tomie. E eles fizeram isso tudo porque ela acabou falando mal e zombando deles. O trabalho que ele tinha que fazer era bem simples, se livrar do corpo dela. O Hiroya, ele acaba fazendo isso, obviamente, só que quando ele tá indo levar os restos do corpo, ele começa a ver algo estranho, porque aos poucos o corpo da Tomie começa a sair do saco como se ela estivesse viva, até que ela acaba segurando os braços dele. Em desespero, ele acaba batendo o carro e com uma pá ele acaba cortando os dedos dela para que assim ele consiga fugir. Ele foge para a montanha e ele fica lá por alguns dias. Quando ele finalmente desce das montanhas e vai para a casa dele, ele entra em um restaurante e nesse restaurante ele descobre que os irmãos dele meio que mataram a Tomie e colocaram a culpa nele, por isso que ele estava fugitivo daquele jeito. Ele então acaba tendo que se isolar nas montanhas, ele vivia roubando as coisas para conseguir sobreviver. E um dia então ele percebe que quando ele cortou os dedos da Tomie para ele conseguir fugir, aqueles dedos acabaram caindo no bolso da jaqueta dele. Então, como ele tá desesperado com aquilo, ele acaba jogando aquilo no fogo. As cinzas desse fogo que ele fazia para se manter aquecido, ele sempre deixava no fundo dessa montanha. Só que um dia ele acabou saindo da montanha para roubar, conseguir alimentos, só que o dono daquela casa acabou vendo ele, espantando ele para lá. Ele acabou correndo até a montanha de novo, se escondendo lá, só que ele acabou tendo um ferimento na perna e aquilo começou a infeccionar. Ele também reparou que das cinzas começou a nascer 4 mulheres ali, deformadas, totalmente queimadas. E ele vendo aquelas criaturas, ouvindo a voz, ele lembra, aquilo lá é a Tomie. Acontece que dessas 4 que nasceram, uma, por ser o dedo mindinho da Tomie que ele havia cortado, é o que está mais judiado, mais queimado, mais zoado lá. E essas 3 Tomies começam a fazer bullying com aquela Tomie que está mais deteriorada. Ele então, após muito tempo presenciando esses abusos que as outras Tomies faziam com o dedo mindinho, ele acabou meio que protegendo ela. Com o passar do tempo, aquelas 3 Tomies acabaram ganhando um corpo normal e simplesmente foram embora. Como ele já está bastante doente por causa da infecção na perna dele, aquela Tomie ali que está mais deteriorada começa a falar que gosta muito dele e tal. E ele então, aos prantos, pede meio que para ela nunca abandonar ele, que ele sabe que vai morrer, mas ele não quer morrer sozinho. Nesse momento, a Tomie começa a dar gargalhadas da cara dela, porque ela fala que nunca se importou com ele, ela apenas queria se divertir às custas dele. Então ela vai e volta à forma normal dela e simplesmente abandona o Hiroya ali para morrer. Agora vamos à história mais perturbadora desse volume. Vamos lá. A história começa com uma família meio que alugando uma casa na margem da praia. E o filho deles, o Satoru, ele tá caminhando ali na beira da praia, brincando e tal, até que ele vê o corpo de uma mulher totalmente desfigurada na poça d'água. Ele fica assustado com aquilo e tenta fugir, até que essa mulher acaba segurando ele. Ele fica bastante assustado, sim, ele pergunta o que aconteceu com ela. Ela fala que um homem mau fez isso com ela e tal, só que ela fala que quer dar um beijo de oi nele. Ele fala que não quer aquilo e tal, só que após uma conversa eles acabam meio que ficando um pouco amigos. Ele acaba ficando com pena daquela mulher. Mais tarde a mãe do Satoru comenta com o pai dele que ele falou que queria brincar na praia, só que ele voltou ensopado e tal. O pai dele até fala que isso é uma coisa normal de criança, eles vão e fazem uma brincadeira boba de vez em quando.
Acontece que ele começou a ir mais vezes pra praia, só que mais pra ver aquela garota, que obviamente é a Tomie. Ela então começa a conversar com ele e tal, fala que quer dar um beijo de oi nele de novo. Só que ele fala que é melhor não, porque da última vez a mãe dele reclamou que ele estava bem molhado. Ela também fala que da próxima vez que ele for visitar ela, é pra ele levar algo pra ela comer também. Ele acaba no outro dia não só levando coisas pra ela comer, como também leva uma roupa, um vestido da mãe dele. A Tomie fala que aquele vestido é um pouco cafona, mas tudo bem, é melhor do que nada. Acontece que com o passar do tempo, a mãe dele começou a reparar que aquele garoto tá um pouco estranho, porque ele começou a querer muito ir pra praia e ele também começou a chorar durante o sono, coisa que ele não fazia até então. Acontece que um dia, quando ele vai lá brincar com a Tomie, a mãe dele acaba vendo os dois brincando, então ela acaba meio que querendo saber o que tá acontecendo ali, porque ela não conhece aquela mulher estranha brincando com o filho dela, só que a Tomie fala que aquele garoto é filho dela, que ele implora pra ela adotar ele e tal, tanto que ela faz uma espécie de joguinho. Ela fala pro Satoru meio que decidir quem que ele quer ficar, entre a mãe dele ou a Tomie. E o Satoru ali não sabe muito bem o que fazer, ele tá atônito. Tanto que a mãe dele pega ele e leva ele embora. Só que um dia a mãe dele pegou ele indo até a praia, usando uma faca. A mãe dele toma aquela faca dele, só que ele fica totalmente paranoico. Quando o pai dele chega em casa do trabalho, a mãe dele tá aterrorizada, porque ela teve que trancar ele na sala. Só que quando o pai dele chega, falando que vai conversar com ele, é revelado que aquele moleque rasgou a sala inteira usando uma tesoura. E quando o pai dele abre a porta para conversar com ele, ele aproveita a oportunidade para fugir e voltar para a praia. Quando ele chega na praia onde a Tomie tá, ela já tá com outro homem. Ficando com muita raiva, o Satoru acaba matando esse homem. Ele então fala que voltou para os braços dela e tal, só que a Tomie começa a menosprezar ele, falando que ela jamais ficaria com um garoto como ele e tal, que era muito infantil para ele ir embora, e ele acaba indo embora chorando. Acontece que depois disso, os pais do Satoru tiveram que literalmente amarrar ele, só que ele não para de gritar implorando para ver a mãe dele. Os pais dele não sabem mais o que fazer, porque passou na reportagem que um corpo de um homem foi encontrado com facadas de tesoura e o Satoru estava segurando exatamente uma tesoura, então eles não sabem exatamente o que fazer agora. Enquanto o Satoru grita do lado de fora, a Tomie começa a chamar por ele. A mãe do Satoru fala que foi aquela mulher ali que começou a meio que mudar, mexer com a cabeça do Satoru, só que o pai do Satoru acha ela muito bonita. E quando a mãe dele vai fazer alguma coisa, o pai dela fala pra ela não fazer nada, só ficar com o Satoru que ele vai resolver isso. E ele vai lá pra fora pra falar com a Tomie. Só que desde então, o pai do Satoru nunca mais foi visto. O Satoru, ele cresceu como uma criança problemática, criando cada vez mais problemas, cometendo cada vez mais crimes. Tanto que o Satoru fez um crime tão bizarro, tão brutal, tão grotesco, que ele foi condenado à morte. E é assim que acaba a primeira parte do volume 2 de Tomie. O volume 2 de Tomie, a gente vê mais histórias com essa bizarra entidade, digamos assim. Nós não entendemos exatamente o que a Tomie é ainda, mas nós conseguimos entender um pouco do que ela é. Nós sabemos que ela consegue se multiplicar, só que esses clones, por algum motivo, brigam entre si para ser apenas uma. Então nós não sabemos exatamente como que isso é possível, como que ela faz isso. Como eu falei na primeira parte do volume 1 de Tomie, Tomie foi o primeiro mangá que Junji Ito fez na vida. Então no primeiro capítulo você vê como a arte dele era um pouco simples, não era tão bem detalhado, os traços dele ainda eram bem iniciantes. Só que do volume 1 até o volume 2 aqui você vê que teve uma clara evolução na arte dele. Tanto a expressão dos personagens como o design das criaturas tá bem mais grotesco. A mina dos cabelos, putz, é o pior até então. Como eu falei na parte 1, a história ela parece não ter conexão nenhuma. É uma história aqui, é uma história lá, é uma história com um homem, uma história com uma mulher, com uma criança, com um idoso. Só que você vê que de certa forma tem uma certa conexão nessas histórias. E que a Tomie ela faz simplesmente isso pelo prazer de ver as outras pessoas sofrerem. Você vê ela brincando com a emoção das pessoas, seja ela homem, mulher, criança, idoso, velho. Então, idoso velho é ótimo. Ela simplesmente quer se divertir à custa dos outros. Ela quer que você dê o bom de melhor para ela apenas porque sim. Você não precisa de um motivo para fazer isso. Apenas bajule ela.
Se ela quiser que você faça uma coisa, você tem que fazer e ponto. Então você vai criando uma certa... A Tomie, ela não é aquela vilã que você odeia, você não consegue compreender o sadismo dela. Porque é basicamente uma relação que você tem com o Coringa, você repudia ele pelos atos que ele faz, só que ao mesmo tempo você não consegue odiar ele. É uma coisa um pouco controversa isso. A segunda e última parte do volume 2 de Tomie tá ainda mais bizarro, se é que tem como ficar mais bizarro, e nós temos um encerramento para a obra. Então se vocês querem ver o final do volume 2 e da história de Tomie, eu digo para vocês curtirem aqui o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, e compartilhe os vídeos aqui do canal para os seus amigos, porque cara, como eu falei, os vídeos do Junji Ito são os mais trabalhosos aqui pro canal. Você não sabe como é difícil contar as histórias desse cara. E assim que eu terminar a história de Junji Ito, eu vou trazer a outra história de Junji Ito que vai ser publicado aqui no Brasil também pela Pipoca Nanquim, que é Frankenstein. Mas é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais. Imagine que seu amigo te liga após vocês terem tido uma grande discussão pedindo a sua ajuda. Imagine também que a ajuda que esse amigo te pede é para resolver algo bizarro que ele acabou fazendo. É isso que nós vamos ver na parte 2 e assim terminando a história de Tomie. Se você não viu as outras partes do mangá de Tomie, eu vou colocar o link delas aqui embaixo, porque é super importante que vocês assistam essas partes, porque senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Se você já assistiu os outros vídeos, eu digo para vocês darem like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E agora entre no seu quarto, apague as luzes, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando o Ishizuka. Ele tá moendo um grande bolo de carne que tem ali, que é revelado que era a Tomie. Ele fala que ele amava tanto ela, o olhar dela, a voz dela, que ele por algum motivo decidiu matar ela. Depois de moer toda aquela carne da Tomie, ele decide ligar pro amigo dele, o Nagaoka, que ele explica que ele precisa da ajuda dele para resolver um problema lá na casa dele. Envolve a Tomie, então o Nagaoka acaba indo lá. Quando o Nagaoka chega lá, ele vê o estado que a casa dele tá. O Ishizuka, ele fala que aquilo ali é a Tomie, só que ele explica que ele teve que chegar nesse ponto porque a carne da Tomie não parava de crescer. O Nagaoka, ele não acredita muito bem nisso, só que quando o Ishizuka abre a geladeira, muita carne cai de lá de dentro. E ele fala que não é só isso, ele mostra que tem várias latas ali cheias de carne. Ele fala que fez isso porque depois que ele cortou, mutilou o corpo da Tomie, as partes da Tomie começaram a meio que renascer. Então ele acabou tendo que moer, quebrou os ossos, transformou tudo ali num grande bolo de carne. Só que mesmo assim aquilo continuava crescendo. Ele então pede ajuda pro Nagaoka para ele conseguir dar um jeito de se livrar de toda aquela carne. O Nagaoka então ele tem a ideia de levar esse bolo de carne da Tomie para fábrica, indústria, que seja, de saque do pai dele. Eles amarram os pais dele ali, jogam a carne da Tomie naquele tonel ali de saque e começam a mexer. O Ishizuka, ele fala que ele tem que mexer aquilo ali até que toda aquela carne se desfaça. Só que conforme eles vão mexendo aquilo, eles começam a sentir o odor da Tomie, o perfume dela e tal. Só que mesmo com eles mexendo ali, com o fogo ligado e tal, aquelas carnes continuavam se multiplicando, tanto que eles tiveram que dividir em 2 tonéis grandões ali de saque. Acontece que enquanto isso eles estavam mexendo, os funcionários do pai dele acabaram chegando e vendo aquilo ali. Só que quando eles chegam perto para ver o que eles estão fazendo e eles sentem o odor da Tomie, eles começam a ajudar também eles a fazer aquilo. Tanto que depois de um tempo mexendo por causa do odor, até o pai do Nagaoka decide ajudar ali. Depois de muito tempo tendo mexido aquele sake misturado com a carne da Tomie, o pai do Nagaoka decide provar. Ele fala que incrivelmente aquilo tem um gosto maravilhoso, então todos começam a tomar aquilo. Depois que eles estão tomando aquilo, o Ishizuka ele vê que a Tomie está chamando ele. Quando ele se aproxima do tonel para ver o que está acontecendo ali, aquilo ali simplesmente explode com várias Tomies ali. E eles veem que cada canto que cai um pouquinho daquilo ali, novas Tomies começam a aparecer. E de um tonel que eles tinham separado ali, sai até mesmo uma Tomie gigante. Só que depois é revelado que isso foi apenas uma ilusão da cabeça deles. Ou será que não? Em outro lugar nós conhecemos a Erita. A Erita ela é uma babá e ela tá indo atender um casal ali para cuidar da filha deles.
Quando ela chega na casa, o casal meio que se apresenta pra ela, só que quando a Erita vai ver o bebê, eles meio que não deixam que ela veja. A Erita acha isso um pouco estranho, mas tudo bem. Quando eles chegam na casa ali, eles vão, mostram um quarto pra Erita e tal, e colocam o bebê no berço. Quando os pais do bebê estão indo embora, eles falam pra Erita tomar cuidado, porque tá acontecendo certos incêndios ali naquela região. Então é pra ela ficar um pouco mais atenta. Quando eles vão embora, por algum motivo, eles trancam a porta do lado de fora. A Erita fica assustada porque ela não sabe por que eles estão fazendo isso. Eles falaram que fizeram isso porque todos que vão cuidar do bebê fogem quando vem a aparência do bebê. Quando a Erita vê o que é aquilo, ela fica apavorada, porque é como se fosse um coração e desse coração tem a cabeça de um bebê. Obviamente ela fica desesperada, só que aquela mulher fala que ela vai ter que cuidar dela dessa noite e que se ela começar a chorar é para ela levar ela até a janela. Mais tarde o bebê começa a chorar muito e a Erita vê, olhando pela janela, que começou um incêndio ali. Ela lembra então que falaram que quando o bebê começar a chorar que é pra levar ele até a janela, só que aquele bebê é tão bizarro, tão impossível que ela se nega a fazer isso. Mais tarde os pais da bebê voltam e eles ficam bastante irritados, porque a bebê ainda tá chorando porque a Erita não levou ela até a janela. Eles então dão um puta esporro na Erita e falam que se ela continuar chorando, ela não vai embora, então é pra ela fazer isso. Acontece que mais tarde, depois que eles vão embora de novo, a Erita meio que vê outro incêndio e leva o bebê até a janela. E o bebê incrivelmente para de chorar e começa a dar risada. Na manhã seguinte, ela tá com a bebê no colo e ela ouve pela janela os vizinhos comentando que quem estava causando esses incêndios era aquele casal mesmo ali. Nesse momento que ela escuta isso, aquele bebê começa a falar que aqueles dois eram inúteis. Ele falou para eles terem cuidado, mas eles não tomaram cuidado. E como ela não tem aquele casal mais pra meio que alegrar ela, a Erita vai ter que fazer isso. A Erita então vai arrumar comida pra ela, só que a bebê não quer isso. A Tomie então fala pra Erita brincar de cavalinho com ela e ela começa a explorar muito a Erita ali. Chega ao ponto que a Erita ela tá tão abalada psicologicamente porque a Tomie começa a querer algo vermelho, mas não tem algo vermelho naquela casa. Só que no meio daquela pressão psicológica, a Erita acaba pegando uma faca e cortando o próprio pulso. Só que ela fala que aquilo é pouco, ela quer bastante sangue. A Erita nesse ponto ela já tá no limite, então ela corre e acaba golpeando o coração, fazendo com que espirre sangue para todo lado. E a Tomie acha isso tudo muito bonito. Em outro lugar nós conhecemos dois amigos que estão ali conversando. Que é o Umehara e o Miyagawa. O Miyagawa, ele tá ali porque a namorada do Umehara acabou morrendo, então pra meio que ajudar ele a superar esse trauma, ele tá lá conversando com ele. O Miyagawa, ele achava que o Umehara ia estar um pouco mais abatido, só que ele tá bem otimista pra falar a verdade. E então ele fala que se ele tivesse bem mal, ele ia acabar convidando ele para uma reunião. Só que como o Umehara ficou um pouco curioso sobre essa reunião, ele acaba indo para ver como que é. Quando ele chega lá, ele vê que tem vários homens ali meio que esperando algo acontecer. Nesse momento, a Tomie entra ali na sala e todos começam a idolatrar ela como se ela fosse uma deusa. Ao lado dela tem dois homens que ficam ali paparicando ela. Chega até um garçom ali que serve uma comida pra ela, só que ela é bem escrota com aquele cara, pra dizer o mínimo. E nesse momento ela começa a falar com os servos dela ali e tal, e que ela tinha falado para eles apresentarem, trazerem mais homens para aquela reunião. Como o Miyagawa ele levou o Umehara para lá, ele acaba fazendo isso. E a Tomie acaba se interessando bastante no Umehara. Só que quando ela começa meio que jogar, meio que se oferecer para ele, ele acaba achando aquilo um absurdo e vai embora. Mais tarde, na casa do Umehara, ele achou aquilo bem bizarro. O Miyagawa, ele aparece ali, pede desculpa por tudo que aconteceu e que ele quer conversar com ele. Só que quando o Umehara abre a porta, todos aqueles homens que estão ali estão lá. Eles acabam sequestrando o Umehara e levando de volta para aquele local lá. A Tomie tenta de novo jogar o charme pra cima dele e tal, só que como o Umehara não cede, porque ele ama a namorada dele que faleceu, a Naoko, ela acaba meio que inventando uma história de que ele tava meio que maltratando ela, desmerecendo ela e tal. E por conta disso, todos aqueles homens acabam espancando o Umehara até que ele desmaie. Depois que ele acorda, a Tomie então pergunta quem é Naoko, porque ele repetiu isso várias vezes enquanto estava desacordado. Ele então explica que era a namorada dele, que acabou falecendo e tal. Só que a Tomie continua jogando charme pra ele, só que de repente ela meio que muda de versão. Ela fala que foi sequestrada, que ela não sabe quem são essas pessoas e tal.
Só que o Mihara não acredita como ela tá sendo tão cara de pau a esse ponto, sabe? Ela fez toda aquela cena no primeiro dia que ele foi lá e agora tá inventando essa história, não tem o menor sentido. Nesse momento também, o Miyagawa, ele pergunta pra Tomi qual vai ser a recompensa dele. Ela fala que a recompensa que ele ganhou é simplesmente ficar vigiando o Mihara. Quando eles estão ali de canto, o Miyagawa até comenta que é uma coisa muito estranha que ele sente pra Tomi. Ele ama tanto ela que ele tem um desejo de matar ela, estrangular ela e desmembrar ela. E ele acredita que não é o único que pensa desse jeito ali. E depois disso, o Mihara acaba desmaiando de novo. De repente, ele acorda com a Tomi gritando, falando que aqueles homens simplesmente surtaram, que estavam atacando ela. Ele então pede pra ela desamarrar ele, ela faz isso. Só que quando a porta tá bloqueada ali, o Miyagawa tá lá na sala. E quando ele tenta atacar a Tomi com uma faca, o Mihara acaba segurando ele. Só que nesse momento também todos conseguem invadir aquela sala. Todos pulam em cima da Tomi e começam a um desferir a faca nos outros. Como se estivesse tentando acertar a Tomi, só que acabavam se acertando por conta disso. Foi uma cena bem grotesca, o Mihara fugiu de lá e quando ele voltou com a polícia, não tinha mais ninguém lá. Só tinha uma grande mancha de sangue ali. E ele fala que depois disso ele nunca mais viu ninguém daquelas pessoas e ele continuou sonhando com a Naoko. A única diferença é que no final do sonho, os homens do nada atacavam ela. Em outro local nós vemos uma garota indo na casa do vizinho dela e meio que jogando charme pro garoto ali, pro Yuko. Só que o Yuko tá estudando, então não liga muito pra ela. Então a mãe do Yuko acaba chegando e expulsando essa menina. Quando essa menina volta pra casa, nós descobrimos que o nome dela é Ayaka. E ela tá conversando com a irmã dela, a Yusuko. E a Yusuko não entende porque ela continua jogando asa assim pro Yuko. Só que a Ayaka é meio que convencida e tal, fala que ela é muito bonita e tal, essas coisas aí. Mais tarde, a Yasuko ela até meio que chora pra mãe dela, perguntando por que ela fez a Ayaka tão bonita enquanto ela não é tão bonita assim e tal. Tanto que isso acaba até meio que causando uma discussão entre o pai da Ayaka e a mãe, porque o pai mesmo desconfia que a menina é muito bonita para ser filha dele. Um dia então a Ayaka tá andando na rua e ela percebe que tem alguém observando ela, mas tudo bem até aí. Acontece que depois de um tempo a Yasuko ela tá andando com a amiga dela e elas estão conversando sobre a Ayaka. E a amiga da Yasuko, ela fala que tem uma coisa muito estranha envolvendo a Ayaka que ela quer comentar com ela. Ela então leva ela até a residência do Kaneshiro. E quando ela chega lá, ela vê que tem uma menina dentro da casa que é exatamente igual a Ayaka. E ela não entende muito bem como isso é possível. A Ayaka então ela aparece ali e quando ela vê essa garota que é extremamente parecida com ela, fica um clima bem tenso ali. Mais tarde, a Yasuko, ela comenta isso com a mãe dela. E a mãe dela acha um pouco estranho, só que quando ela fala que essa garota mora na residência dos Kaneshiro, a mãe dela lembra de um fato que aconteceu quando a Ayaka ainda era uma bebê. Acontece que um dia ela foi passear no parque com ela e de repente apareceu um homem com uma capa preta e quando ele perguntou se aquele bebê era uma menina, e ela confirmou, ele aplicou alguma coisa nela, numa seringa que parecia até mesmo ser sangue. Depois disso o homem foi embora, ela até chamou a polícia, levou o bebê para o médico, só que não tinha nada de diferente. E ela comenta que depois de um tempo a aparência da Ayaka começou a mudar. E incrivelmente isso aconteceu com outras pessoas ali. E isso aconteceu com a família dos Kaneshiro. Acontece que depois disso a Ayaka ela vai até a casa do Yuko e ela meio que comenta que aquela garota mora numa casa muito boa, que isso não era muito justo, que é pra ele dar um jeito nela. Mais tarde então Yuko, ele fica esperando a Kaneshiro sair da casa dela, e quando ela sai, ele começa a perseguir ela com uma faca. Ela começa a correr gritando assim que tem um louco atrás dela. Isso faz com que outros caras acabem indo atrás do Yuko. Só que quando o Yuko vê que ele não tem mais saída, ele acaba se matando ali na hora. A Yasuko, ela tá presenciando tudo isso e ela percebe que de certa forma a Ayaka tá envolvida nisso. Mais tarde, então, é revelado que a Ayaka, junto com a Kaneshiro e uma terceira garota, também que é extremamente parecida com a Ayaka, estão reunidas. E uma acusa a outra de ser impostoras. Acontece que meio que elas começam a meio que jogar, fazer ameaças entre elas assim, e o que dá a entender é que elas vão tentar uma matar a outra ali. Mais tarde, a Yasuko, ela tá no parque meio que tentando processar tudo o que aconteceu. E é quando esse homem da capa preta aparece. Ele fala que isso que está acontecendo é por causa da Tomi. Elas estão passando por uma espécie de tomielização, digamos assim. Ele fez esse processo porque ele está estudando há muito tempo esse poder da Tomi de conseguir se multiplicar. Então ele acabou fazendo esse experimento nas crianças.
Então ele pede para que a Yasuko proteja a Ayaka de qualquer jeito. É então nos revelado a história desse homem da capa negra. O nome dele é Ryu e ele era um top model, assim, modelo e tal, essas paradas. Acontece que um dia ele tava conversando com o gerente dele, falando que ele cansou da modelo que ele tava namorando e se ele conhecia outra modelo mais bonita que ela. E ele apresenta então a Tomie pra ele. Ele leva a Tomie pra sair e tal, eles passam um dia juntos. Só que quando ele começa a jogar um certo charme pra Tomie falar que ama ela, a Tomie começa a dar risada. E ele não entende por que ela tá fazendo isso. Ela pergunta pra ele se ele acha que só porque ele é modelo, tem um rosto elegante e tal, ela vai se atrair por ele. Que não, que se for por isso, ele tem uma carreira medíocre e que o rosto dele nem é tudo isso. Mais tarde ele começa a beber muito porque ele não entende, isso nunca aconteceu com ele. Então ele decide que vai sempre esbanjar, mostrar tudo que ele pode fazer pra impressionar a Tomie. Só que não importa o quanto que ele faça, a Tomie sempre desmerecia ele. Até um dia que ele simplesmente surta, porque ele fala: beleza, então eu tô perdendo meu tempo com você, você nem é tudo isso, eu conheço modelos muito mais bonitas, você tá tentando se fazer difícil de mim, meu, tá, vai embora, eu não quero você. Só que isso irrita a Tomie num nível que ela vai embora bem brava. Mais tarde ele até comenta que ele deveria ter desembuchado do jeito que ele fez ali. Quando ele tá saindo de uma sessão de fotos, ele encontra um homem. Esse homem pergunta se ele é o top model e tal. E quando ele confirma, esse homem acaba com uma navalha cortando o rosto dele. Ele é levado até o hospital, só que ele fica desesperado, porque ele trabalha com a aparência dele. Se ficar alguma cicatriz, a carreira dele vai por água abaixo. O problema é que esse homem golpeou ele com uma faca de 2 lâminas. Então o corte não só ficou profundo, como seria quase impossível deixar sem uma cicatriz muito grotesca ali. E depois quando o Ryu tira aquele band-aid, aquela atadura que fizeram ali na cara dele, ele vê que a carreira dele basicamente acabou, porque ele tá com uma marca horrível na cara agora. No outro dia ele convida a Tomie para um encontro e quando a Tomie meio que começa a conversar com ele, ele puxa uma navalha do bolso e corta o rosto dela. Ele joga ela no carro e leva ela até a casa dele. Quando eles chegam na casa dele, ele comenta que tá nem aí mais pra carreira de ator, ele simplesmente quer ter a Tomie do lado dele. Ele então vai lá, fica na casa dele e no dia seguinte, quando ele acorda, aquele corte que ele fez no rosto da Tomie simplesmente se curou. A Tomie tira sarro da situação por conta disso, só que ele acaba amarrando ela e cortando ainda mais o rosto dela. O problema é que dessa vez aquilo não cicatrizou. É como se aquilo tivesse pegado uma infecção e começou a inchar muito o rosto dela, ao ponto de que várias outras Tomies começaram a sair do rosto dela. Aquilo ficou tão bizarro em um nível que ele acabou tacando fogo na própria casa. O problema é que ele não conseguiu sair a tempo de botar fogo na casa, então ele acabou sendo bastante queimado. Quando ele chegou numa floresta depois de um tempo, ele viu que a aparência dele tinha ido pro brejo, ele estava todo queimado, só que mesmo assim tinha uma Tomie inteira ali observando ele e comentando o quanto ele estava feio. E desde então ele tenta entender e estudar como que funciona essa regeneração da Tomie. Depois disso é revelado que as 3 Tomies começaram a meio que seduzir garotos para tentar matar umas às outras. Então começou basicamente uma perseguição insana, chegando num ponto tão drástico que até mesmo o homem da capa preta tinha que intervir e matar um dos garotos de vez em quando por conta disso. Só que um dia eles descobriram onde a Ayaka morava. No desespero, quando eles estavam invadindo a casa deles, a mãe da Ayaka mandou as duas se esconderem no sótão. Só que depois que toda aquela gritaria, toda aquela bagunça parou, elas viram que a mãe dela tinha sido assassinada, e enquanto o pai dela tinha desmaiado de tão bêbado que ele estava. A Yasuko então ela comenta que ela não sabe mais o que fazer, porque agora que descobriram onde ela mora, já mataram a mãe dela, ela não vai conseguir proteger a Ayaka por mais tempo. Nesse meio tempo, uma das Tomies acabou até mesmo sendo morta enquanto eles conversavam ali. O problema é que depois, quando elas vão para casa, a casa foi incendiada, então elas acabaram tendo que se mudar. O homem da capa preta ele ajudava elas financeiramente, ela não sabe dizer como ele tinha dinheiro para fazer isso e sinceramente ela não tem nem vontade de descobrir. Os anos passaram, elas cresceram, tanto que a Ayaka começou a chamar bastante atenção, ela ficou mais bonita com um corpo mais bonito também. Tanto que até mesmo o próprio pai tentou atacar ela uma noite, só que isso fez com que a Yasuko acabasse matando o próprio pai. Acontece que um dia, quando a Yasuko não conseguia mais manter a Ayaka presa dentro de casa, ela resolveu sair, ela foi atacada e teve o rosto totalmente desfigurado por um homem que estava ali. A Ayaka ficou muito brava com isso e falou que a outra Tomie ia se dar mal. Ela ficou vários dias desaparecida, só que quando ela voltou ela já estava com o rosto normal. A
A Ayaka então leva a Yasuko para aquela grande mansão dos Kaneshiro. A Ayaka fala que foi relativamente simples vencer a menina que morava ali nos Kanehiro. Foi basicamente, ela se infiltrou ali, fez uma briga interna e todo mundo acabou se matando. Foi uma coisa realmente simples. E como aquela mansão agora era dela, então a Yasuko ia ser basicamente a escrava dela. De fato, ela maltratava muito a Yasuko, falava pra ela fazer coisas que ela já tinha feito, bagunçava só pra ela ter que fazer de novo, era um inferno. Até o ponto que ela, de novo, continuava impedindo a Ayaka de sair da casa. Só que chegou num ponto que ela não conseguia mais intervir de novo. Aí o Homem da Capa Preta acabou aparecendo agora e eles tiveram que amarrar a Ayaka. Quando ela estava desesperada, gritando, falando que queria sair, outra Tomie começou a sair da cabeça dela. E para impedir que isso acontecesse, ele acabou meio que colocando um cinto na cabeça dela. Só que não tinha mais como ele ficar prendendo ela toda hora. Então eles decidiram pegar ela e prender ela num bloco de cimento. E foi isso que eles fizeram. Vários anos se passaram, tanto que a Yasuko e o Homem da Capa Preta eles estavam bem idosos mesmo. Só que como passaram-se vários anos, eles decidiram quebrar aquele concreto para ver como que ela tava. A Yasuko até tentou quebrar, só que como ela tava muito velha, ela não aguentou fazer muita coisa. Só que depois que o Homem da Capa Preta foi fazer isso, ele acabou quebrando de vez aquele concreto. O Homem da Capa Preta então pegou a picareta e acabou quebrando aquele concreto. E ele viu que a Tomie estava bem velha, bem deteriorada lá. E isso deixa ele bastante feliz, porque ele sonhou a vida inteira dele em ver a Tomie naquele estado. Só que enquanto ele via aquilo, a Yasuko não via nada. Ela viu que aquele bloco estava inteiramente vazio e tinha uma espécie de rachadura na parte inferior dele, que provavelmente a Tomie fugiu por ali. E agora ela não sabe mais onde a Tomie está, porque ela pode estar em qualquer lugar do mundo. E é assim que acaba a história de Tomie. Eu tenho certeza que com esse final abrupto que Tomie teve, você pode olhar e ficar um pouco decepcionado quanto ao final. A obra não dá muitas respostas, não dá uma certa sensação de fechamento para a obra. Só que eu acho que quando você chega numa obra que tem basicamente uma premissa de uma criatura que é sobrenatural, que você não conseguiria explicar ou até mesmo dar uma solução para a resolução desse problema que a Tomie representa, eu acho que não teria muito como fugir desse tipo de final, porque pensa, você pega um problema tão grande que é o problema de uma mulher que tem poderes sobrenaturais, consegue se multiplicar e consegue fazer com que as pessoas ajam das maneiras mais brutais para engrandecer o ego dela. Como que você soluciona um problema desse? Eu acredito que fechar a obra com ela aberta pode até de certa forma ser uma coisa boa. Um exemplo bem básico aqui, você pega uma história de fim de mundo. Como que você pega e dá uma solução para aquele problema? É uma coisa bem difícil e até mesmo impossível de ser feita, porque dependendo da grandiosidade do problema, não teria como você fechar isso de uma maneira plausível. Ou você deixaria aquilo em aberto para continuar explorando isso, que eu acho que em Tomie, pelo menos, é uma questão bastante plausível, porque você não teria como solucionar o problema da Tomie. E por isso, para algumas pessoas que podem ver o final de Tomie como um final um pouco covarde, fraco, decepcionante, ao meu ver, a obra termina de uma maneira ok, porque eu acredito que se ele fosse dar uma explicação para tudo que está acontecendo, até mesmo criar uma solução para o problema da Tomie, poderia ser até um pouco forçado, quem sabe até um pouco idiota. Nós conhecemos várias obras que quando elas dão ou tentam explicar um poder sobrenatural, eles acabam até mesmo estragando a obra. Então eu acredito que o final de Tomie foi um tanto plausível para o que a obra representava. Teve um inscrito aqui no canal que ele até perguntou se os poderes da Tomie seriam explicados. E eu falei, cara, o Junji Ito ele se baseou muito no Lovecraft, então você não pode esperar grandes explicações das coisas que acontecem nas obras dele. Algumas têm certas explicações, só que a maioria deixa algumas coisas em aberto que você teria que interpretar o que aconteceu nela. Mas é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço vocês darem um like aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para os seus amigos que gostam de Junji Ito, Tomie e de mangás no geral. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês comprarem o volume 1 ou volume 2 de Tomie, caso vocês queiram. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre, o meu Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, HQs, entre outras coisas. Mas então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.